Olá, galerinha do primeiro ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Giliane e em conjunto com a professora Aline, vamos apresentar a nossa aula de número 4 de arte. Na nossa aula de hoje, pela nossa imagem aqui, nós já podemos ter uma ideia sobre o que nós vamos conversar na aula de hoje. Hoje a gente vai ver sobre a arte rupestre. O que será que ela é, hein? O objetivo da nossa aula de hoje é identificar e apreciar formas distintas das artes visuais, tradicionais e também contemporâneas. Nós vamos cultivar a nossa percepção e o nosso imaginário, a capacidade também de simbolizar o repertório imaginético, tudo do que a gente imagina e também a gente projeta. Então, vem comigo e vamos aprender um pouquinho mais sobre a arte rupestre. Eu conto para vocês, primeiro ano, que há mais de 10 mil anos atrás, nossa, 10 mil anos atrás é muito tempo, pessoal, muito tempo mesmo. Há mais de 10 mil anos atrás, as pessoas já usavam o carvão e também pedras coloridas para riscar e fazer desenhos. Então, hoje a gente utiliza o quê? Para a gente desenhar, se a gente quer desenhar ou simplesmente rabiscar. A gente vai utilizar nossos lápis de cor. Então, foi uma evolução e tanto. Mas há 10 mil anos atrás, já existiam essa forma. O homem pré-histórico, o homem das cavernas, já tinha o hábito de desenhar e também fazer linhas, criar pontos, como a gente percebe aqui na nossa imagem. Ele não tinha o giz de cera, não existia canetinha, não tinha o lápis de colorir. Porém, ele utilizava dos elementos que a natureza dava. Então, o carvão, porque ele sabia que iria criar lá o fogo, aquele fogo ia formar um carvãozinho. E também utilizava as pedras coloridas, pedras que são diversas. Ele iria caminhando e iria encontrar aquela pedra de uma cor mais escura, mais terrosa, mas ele iria utilizar esses elementos que estão na natureza para poder desenhar. Então percebam aqui na nossa imagem, ele é feita uma pintura na caverna, na parede da caverna, porque também não existia ainda o papel. Então, uma forma de registro que eles tinham, além do carvão e das pedras, e não existia o papel, ele tinha que registrar em paredes, certo? E aqui nós temos uma imagem de uma parede de uma caverna. O que será que está acontecendo nesse cenário, nessa arte rupestre? Eu vou ter, parece, uma pessoa aqui no cantinho que parece que ela está caçando, porque dá um formato de arco e flecha. Vamos ter também esse daqui, ó. O que será que ele representa, hein? Representa também, pessoal, um animal. Ou seja, era um homem que provavelmente estava saindo para buscar o seu alimento e tinha também animais. Tem mais pessoas também nessa imagem. Quantas pessoas vocês conseguem identificar aqui nessa arte, hein? Eu tenho uma aqui, 2, 3, 4, 5 pessoas. Eu consegui identificar 5 pessoas aqui nessa arte. E um animal, esse animal é bem grande. Então é a percepção que o homem tinha sobre as coisas, né? Sobre o que estava na natureza, sobre o que rodeava ele. E essas figuras, pessoal, elas foram feitas por pessoas que viveram aqui há milhares de anos, como eu contei para vocês agora. Elas faziam essas marcas com elementos naturais nas paredes das cavernas. Essa arte dos povos antigos é chamada de arte rupestre. Então, também aqui na nossa imagem, a gente vai ter tons mais escuros. Por quê? Porque, como eu falei para vocês, além das pedras coloridas que eles utilizavam, eles também utilizavam o carvão.
e o carvão forma linhas mais escuras, certo? Então aqui nessa segunda imagem que eu tenho aqui, qual animal será que aí lembra? Tá bem informado aqui pra gente. Então parece e é um boi, certo? Porque a gente tá vendo ali que é um animal com chifres. Então é a representação de um boi. Já existiam animais nessa época e essa era a forma também deles representarem os elementos da natureza, os animais que estavam presentes e propriamente a tribo, o local que eles viviam, as pessoas que estavam dentro dessa sociedade há milhares de anos atrás. Aqui nós vamos ter também outra representação, como eu falei, era a tecnologia da época, tá, pessoal? Não existia folha, não tinha caderno de desenho, não tinha os lápis, mas tinha os elementos da natureza, certo? Então eles tinham que registrar esses momentos e registrando era nas cavernas. Ou seja, eles também montavam histórias, contavam o seu dia a dia, a questão da lua, do sol, das caças, das pessoas e dos animais que estavam presentes. Então aqui eu consigo perceber mais elementos, consigo ver aqui animais, muitos animais, consigo ver algumas pessoas que geralmente ele parece um bonequinho de palito até, mas é a representação de pessoas, pessoal. O que mais que eu tenho? São tons diferentes, assim como eu tenho animais bem grandes, bem visíveis. Eu tenho animais pequenininhos aqui, como se fosse um cavalo ou até mesmo um cachorrinho. Então são formas de registro e são registros também históricos. Pensa só, se eles desenharam, perceberam isso há 10 mil anos atrás e até hoje, nos dias de hoje, a gente consegue visualizar os desenhos. Então significa que aquele carvão é muito bom e aquela pedra também que eles utilizaram é muito boa, porque a gente consegue ver bem, está bem visível os desenhos, a arte rupestre que eles criavam, né, na pré-história. Aqui nós vamos ter mais um desenho, mais uma arte rupestre. Aqui já modificou um pouquinho, certo? Nessa imagem aqui a gente vê elementos como animais e nessa outra aqui nós podemos ver as pessoas que viviam nessa sociedade. Então aqui eu vou ter também crianças e as crianças dessa época também brincavam, só que as brincadeiras eram diferentes da que vocês fazem hoje ou de que foram surgindo ao longo da humanidade. Vamos ter também outras pessoas mais velhas, adultas, né? E vamos ter também animais. Também temos aqui um animal que ele vai lembrar muito um fiel companheiro que, não sei se vocês têm em casa, mas eu tenho. Um cachorrinho. Lembra muito a questão de um cachorro, uma pessoa com arco e com flecha, provavelmente para caçar, né? Buscar esse alimento. E mais pessoas também. Nesse outro aqui que já está apagadinho, até lembra uma pessoa que está dançando. Então, além de eles registrarem o cotidiano dessa sociedade, que eles estavam evoluindo, eles também registraram a questão dos rituais religiosos que já existiam nessa época. E pessoal, para ficar ainda mais divertido, para vocês entenderem um pouquinho mais sobre essa era pré-histórica, sobre esses registros, nós vamos assistir um trechinho do filme A Era do Gelo. Não sei se vocês conhecem, mas vale a pena conferir. Onde nós vamos poder perceber esses desenhos nas paredes das cavernas. Então, esse desenho ele é muito bacana. Também tem um link na descrição aqui da nossa aula e vocês vão poder conferir. Então, nós temos aqui um elefante, que nada mais é nessa era, chamado de mamute, certo? E esse mamute também estava representado em diversas formas, de diversas formas e em várias cavernas.
Então a gente sabe que além do homem pré-histórico ele evoluir, ele andava mais arcado e ele começou a tomar postura mais reta, ele começou a andar de forma em duas pernas. A mesma coisa acontece com os animais, pessoal. Os animais têm alguns que foram evoluindo e outros que realmente foram extintos, já não existem mais. Então, o mamute, segundo os historiadores, ele é a evolução do nosso elefante, do que nós temos nos dias de hoje. E assim, pessoal, nós terminamos a nossa aula. Não esqueça de fazer as atividades sobre esse assunto. E, se vocês puderem conferir, além desse trechinho da Era do Gelo, vocês podem conferir o filme completo, porque eu acho que, se eu não me engano, tem o 1, 2 e o 3. Então, vale muito conhecer sobre a Era Pré-Histórica através de um desenho animado. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula, primeiro ano. Um abraço!